O futebol jogado com cabeça. Mais do que a velocidade física, a velocidade do pensamento. Eis o segredo para um jogador se adaptar a diferentes estilos, desvendado numa conversa com Pedro Mendes, do nosso futebol para conquistar relevados britânicos. Num programa onde também vemos o que distingue a transição rápida de um contra-ataque, descobrimos talentos da segunda liga e procuramos responder por que Freddy Adu não deu certo. Futebol Arte, com Luís Freitas Lobo. Talentos da segunda liga, buscando na nossa segunda divisão jogadores para ver com mais atenção. Procurar talentos de futebol arte mais escondidos na segunda liga, mas com nível para surgirem nos melhores relevados. Olho as 5 equipas que lutam neste momento pela subida e tento destacar um nome, entre outros, que fazem os seus 11 para cada uma delas se expressar da melhor forma. Então dela está Pedro Maranhão, um brasileiro que joga como um duende a fazer maldades aos defesas. Corre por todo o ataque em busca de espaços e quase sempre encontra os melhores para atacar o golo. Imaginação sem medo a encarar qualquer adversário. Ele foge a qualquer marcação, encontra espaço e só para junto da baliza. No Alverca, gosto de ver o médio brasileiro Eduardo Ageu. Conduz a equipa como um número 8 de progressão com bola, tem passe e remate quando chega à frente. Na terceira época em Portugal, ganhou aos 23 anos maior cultura de jogo. É o que faz hoje ele ser um dos melhores médios pelo campo todo deste campeonato. Em Penafiel está Zé Leite, um avançado baixinho de quem sempre gostei, desde o Felgueiras, mas que teve sempre o salto travado por muitas lesões. Neste caso, esta época como em outras anteriores. Com o seu futebol, que é de um repentista do ataque, que muda de velocidade no tempo certo e tem instinto de golo. Esta época é de renascimento para o seu futebol soltar-se em cada jogada, onde marca a diferença, essencialmente pela desmarcação. No Vizela, olhem para Yannick Semedo, um dos melhores médios número 6 a jogar à frente da defesa, com visão de jogo para subir no terreno e ver sempre o melhor local para onde passar a bola. É estranho que chegue aos 30 anos sem pisar a relva da Primeira Liga. Tem qualidade demais para isso e quando surge perto da área também sabe encarar a baliza adversária. No Chaves, Pelágio é um médio que faz crescer mais a equipa numa época em que ele próprio cresce na carreira após se apagar no Marítimo. Com 24 anos, é um médio de saída de bola, mas que também pode pensar como elemento mais ofensivo, até pelo nível de remate que tem. Numa equipa do Chaves essencialmente combativa, ele é muitas vezes o traço mais técnico do jogo. Podia falar de mais jogadores, mas escolho estes que conseguem, em diferentes posições e estilos, mexer mais com o jogo. No fundo, fazer grandes jogadas capazes de levarem as suas equipas para um outro futebol. Pedro Mendes. Perceber o jogo desde o meio-campo. Pedro, bem-vindo aqui ao Futebol Arte, um espaço para falar de futebol em estado puro, campeão europeu, futebol inglês, muitos locais, mas sempre a ensinar como se joga futebol, não é? Tentei. Não, joguei em muitos sítios, em vários clubes, mentalidades diferentes, pressões diferentes, objetivos diferentes, mas uma carreira que me orgulha. Tu és, na minha opinião, e que aquilo que foi a inteligência do médio, tu nunca foste um médio rápido, digamos assim. Não. Isso não. Mas eu acho que pelos clubes todos por onde passaste, e há aqui de facto um aspecto notável que é sair do futebol português para o futebol inglês, uma diferença enorme, tu mostraste aquilo que eu acho sempre que é o mais importante num jogador e num médio, que mais do que a velocidade física, a importância da velocidade de pensamento. Não, isso na posição específica do médio realmente não há, quer a 6, quer a 8, não tem assim médios muito rápidos, uma passada mais larga, passada mais curta. Mas o que realmente pode diferenciar uns dos outros é a capacidade de execução, a antecipação, a velocidade de pensamento e realmente todos os desafios que me foram
como foram aparecendo e as diferentes realidades, porque é mesmo assim. Mesmo no Vitória, que é a pressão que tu sabes que existe e não exigem menos do que dar 100%, e infelizmente nem sempre é possível, mas a vitória, mas pelo menos a entrar em campo, a vitória tem que estar sempre no teu pensamento. Depois no Futebol Clube do Porto, todos os desafios que te apresenta, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E depois realmente a Inglaterra, em que é um futebol completamente diferente, e é aí que tens de ser muito inteligente, porque taticamente tens de ser quase perfeito, porque tens a tua função, e como é um futebol tão rápido, tão exigente, tão intenso, se não fores inteligente taticamente, acabas por perder e por perderes energia desnecessariamente. Pois é isso que te quero referir, porque tu sempre foste aquele jogador, aquele médio com qualidade tática de ler o jogo, não é? E quando saltas para o futebol inglês, quando vais para o Tottenham, não é? Quando sais do Porto para o Tottenham e depois fazes a carreira no Portsmouth e no Rangers, tu consegues adaptar-te rapidamente àquela forma de jogar, que muitas vezes era 1-2 toques, não é? Tu sempre jogaste quase em equipas com 2 médios, não era? Sim, Inglaterra, é curioso que voltámos atrás antes de chegar na época de Vitória, antes de ir para o Futebol Clube do Porto. Sim. Em que o Inácio inova com os 3 centrais. Sim. Jogámos em 3-5-2. Então em Felgueiras, jogámos no estádio de Felgueiras, emprestado pelo Colombo Facerri, que estava em obras para o Euro. E a equipa adaptou-se perfeitamente ao campo. O campo era bom, a relva era boa. E esse sistema tático realmente beneficiou os jogadores que tínhamos. Em que jogava eu e o Rui Ferreira. À frente da defesa. À frente da linha de 3. Tínhamos 3. Jogava o Rui mais 6. Sim. Jogava eu e o Cunha. Sim. E o Assis e o Romeu. E depois tínhamos as andorinhas de lado. Tu ali eras mais 8. Sim, mais 8. Em que ajudava o Rui, porque o Rui muitas vezes encaixava quase como um segundo central para baixar, e eu ficava mais naquela zona, dava mais liberdade ao Cunha, e o Assis solto na frente apoio o Romeu. Quando salto para o Futebol Clube do Porto, entre o Losango. Sim. O Losango, que taticamente mais exigente para mim, Costinha e Maniche. O Deco tinha liberdade. O Deco era aquele jogador, já disse várias vezes, quando estás apertado, onde é que está o Deco, põe a bola no Deco, que ele deixa a equipa respirar e subir. Tinha uma capacidade. Mas jogavas tu e o Costinha. Eu e o Costinha. Jogavas sempre com 2. Sim, mas mais, porque eu acaba por ajudar sempre, apesar de ser um Losango, eu do lado direito, Maniche do lado esquerdo. Exato. E Deco a 10, praticamente. Como o Maniche também tinha mais liberdade e subia muitas vezes, eu acabava às vezes por compensar mais, ajudar mais o Costinha naquela posição, mais defensiva, para dar um certo equilíbrio defensivo, porque também tínhamos o Paulo Ferreira, que subia muito, e mesmo no Valente, tínhamos laterais muito ofensivos. E mesmo o Losango, assim tinha que ser assim, porque depois chegava, por exemplo, o Derlei, que fazia muitas diagonais, que entrava nas diagonais e dava-te muita solução de saída, mas trabalhávamos muito com os laterais. Portanto, acaba muito por ajudar nessa opção Costinha. E indo para a Inglaterra, encontro um 4-4-2 puro. Quando chegas ao Tottenham com Santini. É isso. Exatamente. Sim. Santini joga 4-4-2 puro. Lá está, tu és contratado, és uma contratação tática, digamos assim, porque o Mourinho olha para ti, contrata-te do Vitória, porque entende que tu fazes bem aquela peça no Losango. É? Sim, porque a inteligência de jogo. O Losango, porque é por isso que muitas equipas tentam e muitas não conseguiram, porque o Losango não é fácil de interpretar. Exato. Não é fácil de jogar, quer ofensivamente, quer defensivamente. Abrir em posse, fechar quando se perde a bola. Exatamente. Mesmo as zonas de pressão, tínhamos zonas perfeitamente identificadas para pressionar, e a equipa era... Isso o Mr. Mourinho era fenomenal e deve continuar a ser. O nosso trabalho tático era perfeito. Nós perdíamos a bola e a equipa comportava-se de uma determinada forma e posicionava-se de uma determinada maneira que recuperávamos a bola rapidamente. Portanto, isso dá muito trabalho. Muitas vezes pensam as pessoas, o Losango dá muito trabalho, porque mesmo os médios, neste caso, o médio interior direito, quer eu, o médio interior direito, o Maniche, tens que saber interpretar perfeitamente quando tens que abrir, quando tens que fechar, quando tens que compensar, compensar lateral direito quando sobe. O Costinha às vezes tem que compensar do lado esquerdo, tens que fechar deste. Portanto, há ali um trabalho tático que foi muito bem trabalhado pelo Mr. Mourinho, por isso é que também tivemos sucesso. Sim, ele procurou os jogadores exatamente para isso. E depois também tínhamos nós, e também o Alain Nicher, que era um craque. Sim. Que era um craque, e mesmo na frente tinhas o Derlei, que
que se fosse preciso dobrar o lateral direito ele vinha, tinhas o Carlos Alberto que era um fenómeno. Sim, o Feijão, sim. O McCarthy, tinhas o Deco, quer dizer, tínhamos uma equipa, realmente, quando se fala muito no sistema Estado também tens de ter intérpretes que possam interpretar Claro, isso é fundamental. Isso na perfeição, senão não vale a pena. Mas estavas a falar que quando vais para o Tottenham apanhas o 4-4-2 clássico. Clássico, 2 avançados, 2 alas, 2 médios, então há aí um trabalho que é o chamado box-to-box, né? É que tens que defender, tens que atacar, tens que defender, tens que atacar. Qual é o médio que apanhas ao teu lado nessa primeira época? Apanho o Jamie Redknapp. Sim. Apanhei o Michael Brown. Depois tinha o Defoe e o Canute na frente. Na frente, o Canute segurar a bola. Tinha o Robbie Keane na frente. O Robbie Keane, exato. Robbie Keane na frente. Grande figura, não é? Sim, grande amigo, pessoa excepcional que me ajudou muito na minha integração. Portanto, é um 4-4-2 puro, em que realmente tu aí sentas-te no verdadeiro sentido da palavra, no meio campo. Aí não tens que fazer diagonais, tens que fazer compensações, porque a equipa está tão delineada daquela maneira, taticamente, duas linhas de 4 e 2. Mas diz-me uma coisa, mas quando passas para essas 2 linhas de 4 em vez do losango, aí tu mais que jogar, como no losango tu jogas muito em função desse triângulo, né, que se forma à frente da defesa, no meio campo a 2 tu tens que alternar mais com o teu colega do lado. Isto é, quem vai e quem fica. Sim, não é? Não há um 6 claro. Não, por isso são praticamente dois boxes, 2 8. Exatamente, mais que um 6, são 2 8. São 2 8, não há um fixo. Pois. Há uma compensação clara, um vai e um fica, outro vai e outro fica, isso é claro. Nunca perder o equilíbrio dos dois naquela zona central, portanto não te podes expressar e fazer grandes aberturas, quer para a direita, quer para a esquerda, senão fica ali um buraco enorme. O segundo avançado, normalmente o Robbie Keane, é que baixava um bocado mais, às vezes para apoiar ou para pegar no médio que fique mais defensivo deles e para nos dar alguma saída. E o Canute era ajuda que segurava a bola. O Canute podias meter a bola como quisesses, que ele segurava-te a bola. O Canute também tinha uma qualidade individual excepcional. Tu no futebol inglês tu tens outro treinador que para mim é uma figura mítica, que é o Redknapp. Esse é o maior. Mas é o maior iniciativa. Mas o futebol inglês é dar uma pedra no chute na frente. Esse é o verdadeiro old school. Esse é o verdadeiro. Mas ele dava aos treinos mesmo. Dava e aparecia e que eu lembro perfeitamente. É muito giro. Eu tenho uma excelente relação com ele. Apanhaste no Portsmouth. No Portsmouth. Ele já me queria antes. Sim. Ele já queria antes e o Jamie foi falar comigo e disse, no início da época disse ao Jamie, não pá. O Jamie que é o filho. Que é o filho, estava lá comigo. Jogou contigo no Tottenham. Já me queria para o Southampton. Passado um ano. E entretanto ele vai para o Portsmouth e disse, ok, vamos lá. Isso é um desafio. Só que ele, a relação dele contigo, não é de treinador, tem uma relação excepcional, é quase estamos aqui na conversa. Mas o que é que ele pedia? Ele 2 linhas, 4-4, 2, simples. Por exemplo, para teres uma ideia, treinar cantos. Sim. E vai lá bater o canto e dá-lhe assim uma fatiada. E ele, pingada, e eles vêm todos a correr de trás e trau. Ele quer a bola em alta. Sim. Esquece, aqui não há primeiro poste, nem segundo poste, nem zona penalti. É a jogada número 1 dele. Ele quer a bola. Pegas a bola por baixo, a bola vai pingada, e vinham os nossos centrais que tínhamos, o Sol Campbell, Sylvain Distin, Limboy Primus. Cada vez. O Anderson, sim, que era um animal. Sim. Ele só queria a bola lá, se ele esquece, só levanta. Portanto, o Redknapp, o que me ensinou é as coisas mais simples do futebol. Mais simples. Ele era... perdíamos um jogo, tínhamos lá a reunião a seguir, tínhamos a analisar lá a performance. Ele, não, tira-me isso. Passes. Quantos passos corretos é que demos? Quantos passos errados? Portanto, ele chega ao ponto, ele não quer saber do físico, ele quer saber é a qualidade do jogo. Posse de bola. Passos errados. Passos certos. Isso é o que me interessa. Depois... Mas isso é um bocado de contradição. Estás a falar que ele primeiro quer a bola na frente, não, depois estou-te a dizer, por exemplo, na bolas paradas, bola é alta. Sim. Mas depois o jogo, ele é as coisas simples, não quer grandes florados, mas perde o jogo, eu quero é ver a posse de bola e passos certos e errados. Quer saber? Ok. Não chega. Ia para o treino todo chateado, 1 contra 1, 2 contra 2, íamos lá todos rebentados, ia contente embora. No próximo jogo, sei lá, 1h30 no campo, esquece estágios, né? Almoçava em casa, jogo às 3, 1h30 no campo. Sim. Claro, chegava lá, estacionava o carro, 1h30 entrava, estávamos lá, 1h30, 1h40, 1h45. Disto ele entra com um envelope,
vai jogar, tinha a equipa escrita no envelope, vai jogar, come on boys, siga. Vinha o adjunto e punha nas paredes as bolas paradas, as marcações, Sim. siga. Está feito. Quer dizer, depois do treino durante a semana, vocês fazíamos o treino, mas era muito. Mas era 11 contra 0? Não, 11 contra 0, esquece 11 contra 0. O que é que fazíamos? O que é que ele pedia? Bolas, linhas, cruzamento, bola na frente, o trabalho muito dos dois na frente. Entrar no. E posso no meio não perder a bola e siga. Muito simples, Luís, muito simples. Nada de grandes compensações, nada simples. 2 linhas de 4, a equipa subia em bloco, descia em bloco, jogar muito com os avançados, o médio a apoiar. Onde é que tu ganhas a taça também com essa equipa? Tu chegas lá com uma equipa para não descer, salvas a equipa, certo. Não é? E Depois faço uma equipa. Acabas por ganhar a taça. Sim, mas ele faz uma equipa fenomenal. Se eu disser a minha equipa... Jogas com o Canu na altura. Ele vai buscar o David Canu James. não corria. Houve um jogo que o Canu acho que correu menos, ou correu mesmo com o guarda-redes deles, 17 ou 18 km. Não, 17 ou 18 metros. Esquece, ele esteve ali parado o jogo, esquece. Correu tanto como o guarda-redes. Esquece, não interessa. Mas ele vai buscar. Mas ele faz o gol da vitória na taça. Mas o Canu era um fenómeno. Eu lembro do Canu, o Canu assinava só para no último dia, não era? O Canu chegava sempre à acordo a faltar uma semana de começar o campeonato, não fazia pré-época. A uma semana de começar o campeonato, chegou a acordo. Depois andava lá uma semana, jogava 10 minutos no primeiro jogo, 20 ou 30 no segundo, terceiro, já estava. Mas metia logo. Mas o Canu é um fenómeno. Mas olha a equipa que ele montou, vai buscar o David James para a baliza. O David James, sim. O Glenn Johnson de lateral direito. Sim. O Sol Campbell e o Sylvain Distin centrais. E o Anderson, o maluco, defesa esquerda. Uhum. Eu e o Lasti Arra no meio. Jogas com o Lasso naquela equipa. O Nico Krankar à esquerda. O Krankar, o croata, não é? Croata, sim. O Taka à direita. E o Defoe e o Canu na frente. A equipa que ele monta, de uma equipa que... Só que eu acho só mesmo ele é que consegue convencer. Por exemplo, quando assino pelo Portsmouth, a primeira coisa que ele faz, ele leva-me à praia. Olha onde é que eu moro. Só misto, isto é top. Almoçar lá num restaurante top, ali em Sandbanks, realmente aqui é uma zona excepcional lá do sul da Inglaterra. Só misto, realmente isto é top. Ok, bonito, podes morar aqui, apresento aqui umas pessoas, alugas aqui uma casa, Ok, anda, vamos ao campo de treinos. Vamos ao campo de treinos agora. Eu chego ao campo de treinos, eu vejo lá, aquilo parecia uma coisa abandonada. Principal, Premier League. Sim, Premier League. Subimos umas escadinhas, aquilo tipo uma cantina, umas mesas, começámos lá a sentar, o chefe lá, e começámos a falar das coisas, papelada ali, Ando ao balneário, cheguei ao balneário, aquilo era de escola, aquilo era balneário 5 jogadores aqui, 5 jogadores ali. É por cabines? Cabines, sim, 5 aqui, 5 aqui, aquilo era, o plantel estava dividido por 4 ou 5 balneários. E eu disse, nunca vi isto. E assim, mesmo que já estava assim há sempre, décadas. Entretanto, aquilo era do Mandaric, sim. que entretanto... como é que ele se chamava? O presidente compra o clube a Mandaric, então o Mandaric vai para Leicester e este presidente novo fica lá. E então é que eles começam a melhorar aquilo aos bocadinhos e meteram lá umas coisas novas. Entretanto o clube melhorou. Os contentores, Os contentores, uma coisa nova, era um luxo. Eram os contentores. Mas era um luxo, quentinho, aquecedores. O contra-ataque e a transição rápida. Eles são 2 diferentes momentos no jogo. Vejamos como os distinguir. Contra-ataque e transição rápida. 2 definições que se utilizam e que muitos confundem como sendo a mesma coisa. Não são. São diferentes momentos do jogo, mas interligados entre si ao ponto de um não poder existir sem o outro. Neste caso, os momentos de transição defesa-ataque podem adquirir diversas formas para lançar o momento da organização ofensiva, que também podendo adquirir diferentes estilos, aqui se traduz no contra-ataque. Vejamos na prática como se distinguem no jogo jogado. Por exemplo, neste belo golo do Casa Pia contra o Santa Clara, a transição engloba apenas um momento de recuperação de bola, a altura em que ela passa da posse de uma equipa para a outra, e a equipa que resgata a sua posse rapidamente descobre forma de sair do processo de organização defensiva em que estava para, através da transição, neste caso uma transição apoiada entre linhas, lançar a organização ofensiva em contra-ataque, apanhando o adversário desequilibrado. Nesse sentido, o momento de transição, quanto mais curto for, mais eficaz será para lançar o contra-ataque. Veja-se aqui como ele se expressa nesta recuperação, o assumir da posse.
Após o primeiro passe, a equipa já está imediatamente desde trás em organização ofensiva, que neste caso é expresso num contra-ataque que já é outro momento do jogo. Quando a bola entra em Cassiano, que recua para dar em apoio, já estamos no contra-ataque que nasceu da transição rápida, da recuperação e passe, e que no final lança Nuno Moreira no remate para o golo. O mesmo pode ser visto neste belo golo do Nacional em Faro. O momento de recuperar a bola e fazer o passe entre linhas para a bola entrar num médio, que lança a organização ofensiva em ataque rápido organizado, que é, neste caso, o contra-ataque. No penúltimo passe desde trás, a equipa já está em plena organização ofensiva, culminada no último passe do Dudu, com o remate e golo. Noutra expressão, essa transição ainda é mais rápida, porque está expressa essencialmente num passe. Estamos, neste caso, perante a transição de defesa-ataque rápida em profundidade. O Sporting é das equipas que faz melhor esse movimento. Baixa estrategicamente o bloco e, na recuperação, rapidamente faz um passe curto e logo outro longo na profundidade, que faz os momentos de jogo passarem da transição rápida, aqui vista no passe em profundidade do De Bast, para o contra-ataque, aqui expresso na vertigem profunda de Gyökeres. Organização ofensiva demolidora deste número 9 goleador. Vemos contra o Estoril como vemos contra o Casa Pia. O mesmo movimento e a mesma forma de transição através de um passe na profundidade. Algo que neste campeonato teve a sua expressão de comunhão de momentos mais próxima na jogada do golo do Vitória no Porto, quando, após recuperar a bola, Nuno Santos lançou logo em baló, isolado, em direção à baliza portista. Neste caso, a transição rápida esgotou-se no passe, o chamado passe de transição, e a organização ofensiva numa expressão individual de exploração do espaço vazio em velocidade. Contra-ataque e transição rápida, dois momentos diferentes, mas em que a transição, é a origem do outro, o contra-ataque, que é a forma de organização ofensiva mais rápida e fatal na exploração dos espaços vazios para chegar ao golo contra um adversário desequilibrado. São jogadas e formas de entender o jogo de outro campeonato. Pedro Mendes. Diferentes velocidades de pensamento. Puxando atrás, porque esta conversa vai ficando solta, é o teu início de carreira, não é? E pensar no teu início de carreira é pensar num dos homens que para mim, sinto mais vê-lo fora do futebol, pelas razões, enfim, de vida, que é o Quinito. Sim. Não é? O Quinito é o Quinito que te lança no Vitória, não é? É. Tens tu 20 aninhos, não é? 21. Sim, nós somos emprestados ao Felgueiras no primeiro ano de sénior, Sim, que havia sei. aquele protocolo do Vitória Sim, com o com o Felgueiras. Felgueiras. E depois regresso e é Quinito Só Ribeiro, que é o verdadeiro adjunto. Sim. O verdadeiro adjunto Só O que é que Ribeiro. te lembras dessa época, dessa primeira época? Sei lá, aquilo era... Chegavas com o Flávio Meireles ao lado, não era? Não. Não? Esse meu ano no Vitória era o Paiva, O Paiva. era o Gilmar à frente, era o Edmilson, era o Márcio Teodoro, era o Zé Carlos, era o Nilson no guarda-redes. Mas qual é a relação com o Quinito naquela altura? O Quinito chamávamos os meus meninos, nós éramos os meninos dele. Era eu, era o Lima, era o Rego, o Fernando. Uma equipa que tem o Lixa na frente. O Lixa, o Lixinha. Ele muito gostava do Lixa. Lixinha, Ele fazia adorava. do Lixa um fenómeno. E era o Lixa, Mas depois não deu. Teve uma lesão gravíssima Pois foi, num jogo que era foi. para ser adiado contra o Porto. Ele adorava o Lixa. Eu lembro-me do Quinito falar no Lixa como se fosse ali um Pelé. O Lixa realmente posso dizer que é daqueles jogadores que realmente as lesões retiraram-lhe a carreira, porque ele era Fenómeno. fenómeno, ele ia para cima, pé direito, pé esquerdo. Só que num jogo contra o Porto, chovia até depois a hipótese de ser adiado. Vamos para o jogo, um carrinho apanha-lhe o joelho, arrebenta o joelho, depois nunca mais. Depois regressa, passado pouco tempo, rebentou outro joelho, depois nunca mais. Tu nessa equipa eras 6, não é? Ou estavas ali na... Era mais 6, 6-8, sim, 6-8, sim. Mas o Quinito era... Ainda me lembro de uma vez, estávamos numa palestra, tínhamos lá uns brasileiros também, ele adorava os jogadores brasileiros, adorava o Edmilson, o Márcio, o Geraldo. Sim.
o Riva. Horrível, sim, depois o Chaves, Braga, sim. Sim, e ele, pá, este jogo é para jogadores experientes. Geraldo, quantos anos tem ele? 35, professor. Vai jogar. Disse ele, vai jogar. Vai jogar, merece jogar, vai jogar. Abaixo da... O Quinito era espetacular para fazer. Tínhamos treinos que o futebol é que era meio campo. Ele punha uma baliza no meio campo e a outra baliza punha aquela fita das obras, barra a barra, e era 11 de cada lado. Vamos ver a técnica da minha equipa. Era pum, a bola não podia cair. Espetacular. Treinos que Mas foi alguém que mudou o agora futebol naquela altura. até pelo discurso. Eu acho pelo discurso Sim, e sim, a abordagem sim, dele sim, do sim. futebol. Do pai, a abordagem dele, a maneira como ele falava, como comunicava, o que é que os jogadores, o que é que há para fora. Sim. Eu acho que era realmente alguma coisa especial naquela altura. Eu penso no ambiente em Guimarães, penso na tua carreira e ambiente parecido só terás encontrado em Ibrox quando foste para a Escócia, não? Para o Rangers. Isso é... Ibrox é... Apanhaste ali também um grande senhor do futebol britânico, Smith. o Walter Smith, o treinador. Estás a ver? Estamos a falar de estilos. Não dava um treino. O treino era sempre Kenny McDowell e McCoist. O McCoist foi a grande figura, Sim, o ponta o de Eli lança. McCoist, ponta de lança, que era o adjunto dele. E o Ian Durand, que também foi um grande jogador do Rangers na altura, Sei. que havia uma grande rivalidade Rangers-Aberdeen, e num jogo também arrebentaram-lhe o joelho numa entrada, ele nunca mais jogou. Portanto, tínhamos ali era o Walter Smith, o McCoist, que era uma lenda do clube, ainda é, o Durandi também, e o Kenny McDowell. E o Walter Smith, nós íamos para o treino, com o Adam lá, o preparador, fazia aquecimentos, os exercícios, e aparecia o Walter. Opa, e aquele homem era de tal forma, sabes quando a pessoa entra numa sala e parece que alguma coisa muda? E ele vem falar comigo, estamos lá no alongamento, entre exercícios, então Pedro, nunca me perguntaram nada de futebol. Como é que eu estava, como é que estava a família, o que é que eu tinha feito. Tens que ir aqui, tens que ir acolá, tens que levar os teus filhos aqui, tens que levar a tua mulher acolá. Entrava em campo, por assim dizer, na véspera de jogo. Também, atenção, é preciso dizer que também na cultura inglesa há uma diferença que há o manager e o coach, não é? É diferente da nossa. Sim, não é? mas mesmo assim, ele estava ali, falava com os jogadores, nada a ver com o futebol, mas, mas em Inglaterra eu tive Santini e tive o Redknapp e tinha apanhei o... Apanhaste o Martin Jol também, não é? Exatamente, o holandês, portanto, esses são mesmo envolvidos no treino. Sim. E portanto, eu chego ao Rangers e vejo, é o meu primeiro contacto com a figura manager, não é? Sois. E então, anda ali, fala com os jogadores, está tudo bem, vai ao balneário, fala, e só realmente fala do jogo na véspera, no dia, jogo da Liga dos Campeões de manhã, que fazemos sempre aquele treino tipo andar, 11-0, só posicional e não sei o quê. E era isto, andava ali, via o treino, se ia se calhar mais cedo quando acabasse os exercícios e tal. Mas dentro de treino tático, aquele tinhas o 4-4-2 na mesma ali? 4-4-2 puro. Sempre. Tu passaste a vida quase toda em 4-4-2. 4-4-2 puro. E vou dizer, eu por acaso não tenho... Eu se fosse treinador, eu adoro o 4-4-2. Bem trabalhado. Mas punhas os médicos a puxar muito. Os médios tinham que puxar muito. Os médios têm que trabalhar. E tinhas de ter jogadores para isso, e mesmo o teu segundo avançado tinha que ser um jogador... Aquela ideia de jogar 1-2 toques é difícil ali. Não, mas lá está, é difícil, mas se estiveres bem posicionado, que a equipa bem taticamente, consegues. Porque o segundo avançado é que te vai criar desequilíbrio na zona central. O segundo avançado, que é quando baixa? Vias ontem o Isco? Quando baixa? Por exemplo, o Isco ontem criou... Quando o Isco faz isso no Betis? O Betis queria desequilíbrios. Estás a falar num segundo avançado que é quase um terceiro médio. Pronto, sim, mas não é o... Atenção, não pode ser um segundo avançado de querer chegar a perto não do ponta de lança. Não estás a falar dois novos. Pois, é isso. Não estás a falar dois novos. Podes jogar em dois novos, se o jogo assim te permitir. Mas um 9 e um... Como se dizia-se antes, um 9,5. Nem o 9, nem o 10, aquele chamado 9,5. Porque realmente nós no Rangers jogamos em 4-4-2, quer campeonato, quer Liga dos Campeões, e bem trabalhado, era só dois médios. Só que pronto, e ali sempre fiz a minha carreira a nível internacional, fiz a minha carreira toda em 4-4-2. E tu foste ali campeão, aqueles grandes jogos com o Celtic. Sim, eu fui campeão 2 anos, ganhei a taça. E sentias muito aquela rivalidade que havia católicos e protestantes? Cá fora não. Adorei morar em Glasgow. O Rangers é o clube protestante, não é? Certo. Protestante, sim. Isso é, apesar de... Posso-te contar um episódio. Apesar deles, acho que agora não devem ligar muito. Acho que perdeu-se por um bocado no tempo o peso da religião na situação. Mas a minha ida para o Rangers foi muito rápida. Eu fui a uma quinta. Me ligaram-me a uma quinta. Viajei na sexta de manhã. No primeiro avião. Às 7 da manhã de Londres. Cheguei a Glasgow. Às
Fiz os exames, assinei, joguei logo no sábado. E o Redknapp na altura tinha o Joe Jordan, não sei se te lembras do Joe Jordan. Lembro, aquele escocês sem exatamente, dentes, não é? Exatamente. Isso. E então o Joe Jordan liga-me à hora do almoço no sábado. Sim. Só Pedro, preciso falar contigo. Então, pá, estamos aqui a ver o vídeo de um jogo qualquer, no jogo anterior, ou no jogo que nós tivemos feito, já não sei precisar, e tu a entrar em campo benzeste. Não te benzas. Para não te benzeres, Para não benzer a entrar em campo. porque é um clube protestante e era um sinal católico. Prontos, dizer lá, pode não ter problema, como és estrangeiro, eles podem não, mas evita, não, se viste realmente, não faças isso. Chegava a esse ponto. Não faças isso. Portanto, lembro-me que o Joe ligou-me à hora do almoço, sabia que nós jogámos às 3 da tarde, para me lembrar disso, vimos este jogo, não faças isso. Nunca te benzeste lá? Não. Pá, mas estava a dizer, cultural, claro que mas sim. adorei. É uma questão de adaptar à cultura deles. Pá, mas é evidente. adorei. E depois conheci lá gente, adeptos de Celtic, adeptos de É mesmo Rangers. aquela verdade, aquela história deles irem para o fim, no fim do jogo, ir para o pub, cervejas e pá, com os jogadores com os adeptos. Nós no estádio, no fim, temos os lounges que vamos tudo a ver cervejas e tudo no... Jogadores e adeptos. Jogadores e familiares. Sim, claro. Familiares. Sim, estamos todos lá. A primeira vez que eu joguei, só Pedro, vamos ver uns copos. E não se come. Nós às 6 nós acabamos de jogar às 5, saímos do estádio, trocar de roupa, 6h30 estávamos a ver assim, e jantar nada. Opa, eles às 9 estavam todos mamados. Aqui não se come, só se bebe. Eu ainda estava no primeiro copo, já tinha mais 2 cheios. E pá, isto assim não dá para mim. Aliás, os últimos jogos, não sei se já reparaste, os últimos jogos da Old Firm é ao meio-dia. Tu és campeão no Dundee, não é? No campo do Dundee, Sim. não é? Foi o campo do Dundee também é um histórico, mas aqueles são os típicos campos ingleses. E entrávamos à antiga, né? Aquilo a correr, nós entrávamos para cada lado. A taça no fim do jogo, aquilo é bonito porque eu lembro-me que aquilo, tens o helicóptero, porque o helicóptero está a meio, não é? Porque o helicóptero está, pode ganhar o salto, pode ganhar o Rangers do campeonato. O helicóptero fica para aí a meio caminho. Sim. Mas se estás a ganhar fácil a meio do jogo, o helicóptero começa a sobrevoar o estádio. Nós saímos, fizemos a festa, cantámos, saímos, passado para aí 20 minutos, meia hora, entramos outra vez. O helicóptero já tinha deixado lá a taça. Faz espetacular. Depois é a loucura. Depois ouvi os vídeos, nós estávamos a mandar, não vimos. Quando os adeptos de Rangers encheram o estádio. Quando eles começam a ouvir o helicóptero, é a loucura total. Esta é uma ideia fenomenal. É mesmo o dia da festa, não é? Entregar a taça passado o que for. Adorei morar ali. Só para terminar, Pedro, tu acabas a carreira, queres findar a carreira em Portugal. Voltas ainda fazes 2 épocas no Sporting, não é? Época e meia, não é? Sim. E apanhas outra vez o Maniche, não é? É um período difícil do Sporting também. Tens ali o Carvalhal, o Paulo Sérgio como treinador. Ora bem, eu venho para o Sporting porque eu tinha uma mágoa, que era a seleção. Eu fiz tudo o que fiz, não tinha uma chamada. Tive uma chamada como jogador de Vitória. É isso que ia tocar também a questão da seleção, sim. Com o professor Agostinho Oliveira. Sim, naquele período de transição até o Scolari, não é? Exatamente, que eu jogava no Vitória. Foi um jogo em Braga contra a Escócia. Entretanto, passo todos estes anos, independentemente daquilo que fiz ou deixei de fazer. Sem ser convocado. Pá, tinha essa mágoa. E entretanto... Mas há por cor da seleção. E não só. Também o desafio Sporting, porque o Sporting realmente não está a passar a boa altura, mas na minha chegada nós eliminámos o Everton, perdemos com o Atlético de Madrid, que empatámos 0-0 fora. 1-1 em casa. E 1-1 ou 2-2 em casa. Foi o Kun Agüero. Que fez os 2 jogos, portanto havia aquela esperança ainda da Liga Europa, e pronto, e era um desafio. Eu estava completamente motivado para esse desafio, e a grande equipa, o grande clube que o Sporting é, e no ano a seguir, a verdade, também continuamos a fazer. Venho o Paulo Sérgio, depois é quando encontro o Maniche outra vez, e o Costinha, diretor desportivo. E depois há engraçado, apanhas ali o meio campo que jogou a final da Champions, apanhas ali no Sporting o Maniche a jogar e o diretor desportivo Costinha. Depois há uma grande revolução de Sporting, depois sai o presidente Petecourt, vem o uma confusão na altura, houve uma grande alteração. Isso, pronto, à altura também há mudança de treinador. Também senti que as ideias deles eram outras, e a princípio está na hora de regressar voltar a casa, está na hora de regressar a casa, não é? Para acabar havia a possibilidade de ir para fora outra vez. Não fazia sentido. A família também não. Eu não estava muito motivado para isso. A família também não estava muito motivada para isso. Mas desde o teu início no Vitória, naquele tempo estávamos a falar do Quinito, até essa última época, o que é que sentiste que mudou mesmo muito no jogo dos médios e até no teu jogo? Eu acho que agora o futebol já não tem nada a ver. Podemos falar só dos médios, mas em tudo. Claro. Em tudo.
o futebol já não tem nada a ver com aquilo que era. Mas hoje em dia também tudo depende de onde tu jogas. Há o 6, vamos pegar no 6. Há o 6, que é o meio defensivo, e há o 6, que é o primeiro a construir. Há muitas equipas que veem o 6 quase como um terceiro central, há muitas equipas que veem o 6 como um 8. Eu sempre me vi um 6 como um 8, eu sempre me vi como o médio construtivo, mesmo jogando naquela posição mais fixa, que às vezes acabei por jogar, mesmo no Porto, quando Costinha estava castigado ou lesionado, fiz muitas vezes a posição 6, nunca me vi como um médio defensivo. O que eu vejo, e antigamente tinhas muito aqueles jogadores box-to-box, que hoje em dia não tens muitos. Hoje em dia acho que hoje em dia é muito mais posicional, muito mais... como é que eu tenho a dizer? Cultura da posição, do espaço, ocupar o espaço. Acho que cada um tem o seu espaço. Acho que antigamente tínhamos um bocadinho mais liberdade. Mesmo, por exemplo, box to box, tinhas uma zona de ação maior. E por isso também gosto de jogar de 2. Tu com 2 médios acabas. Tu em Portugal muitas vezes hoje, por exemplo, um duplo pivô defensivo, e que muitas vezes um dos pivôs defensivos é quase encostado para um canto para dar espaço para o outro buscar a bola. Queima-se um jogador. E quando tens só 2, em que as posições estão perfeitamente definidas, em que um quebra um bocadinho a linha e o outro vem buscar, ou vice-versa, há mais espaço para os dois jogar. Uma equipa bem trabalhada taticamente consegue perfeitamente preencher o espaço, quer, por exemplo, com 9,5 baixando, ou até um ala ou um médio mais aberto, fechar um bocadinho, e acabas por ter mais espaço, mais bola, tens mais prazer no jogo. Hoje em dia é muito o 6 é aqui, depois muitas vezes estão o 6, mas bem o 8 buscar a bola cá atrás. Tu defendes muito a ideia que o terceiro médio tem que ser o avançado que recua, não é? Não tem que recuar, mas pelo menos para dar opção ali na zona 6 do adversário. Exato. Ou nas zonas, nos flancos do 6 do adversário. Dá-te a opção de passe naquelas zonas mortas. Sim, percebo. Ou para deslocar o lateral e tens a ala aberta, ou para te sair um central e tens a diagonal do teu 9 nas costas. Portanto, e hoje em dia tens um 9 muito fixo, às vezes até 1 para 1 anula o teu 9. E depois os médios encaixam-se muito, que é tudo muito... De encaixe, sim. Tudo muito de encaixe e há pouca liberdade. E, por exemplo, tu jogas com 2 médios defensivos, apanhas apenas um 9, tens ali um que está praticamente perdido. Estás a perceber? E o que me deu muito prazer de jogar em Inglaterra foi a intensidade, a liberdade. Tinha muita bola, portanto, no Rangers tinha muita bola. Adorei jogar, apanhei o Kevin Thompson, que adorei jogar com ele, e o Terry Ferguson, que agora até é o treinador do Rangers. Sim, na frente, sim. Adorei jogar com eles porque eu entendíamos perfeitamente, taticamente, mesmo com o Lasse Diarra, perfeito. Ainda apanhei o Soli Montari no Portsmouth. Sim. Joga a final da taça. Ainda apanhei o Manuel Fernandes lá há 6 meses, ainda foi lá 6 meses, e o Douala, se lembras do Douala do Boa Vista? Lembro, claro. Ainda foi lá 6 meses. E da minha maneira, da maneira que eu gosto de ver, tínhamos muita mais bola, mais espaço, mais liberdade. Hoje em dia tudo está diferente. Hoje tudo se encaixa, é tudo mais no erro, é mais sim. no erro, por isso é que os jogadores conseguem quebrar linhas no transporte de bola, são jogadores diferenciados. É isso, Pedro. Obrigado aqui por esta conversa. E vou-te continuar a ver a jogar no Rangers, agora nos veteranos do Rangers. Mas mais devagarinho, debaixo d'água, agora debaixo d'água, devagarinho. Mas a qualidade do passo está lá na mesma. Isso continua a existir. Pedro, obrigado por estás aqui por falar-te. Um prazer, um abraço. Porque Freddy Adu nunca deu certo. O enigma do fenómeno que jogou 3 mundiais sub-20 e um sub-17. Os Estados Unidos sempre foram um microcosmos do mundo. No futebol também deram, no início do milénio, um jogador de futebol que, nascido de pais ganeses, crescera já dentro do sonho americano. De tal forma que se estreou com 16 anos na seleção principal e jogaria 3 mundiais sub-20 e outro sub-17. O seu nome, Freddy Adu. Só a pop art de Andy Warhol, que retratou Marilyn Nixon ou Mao lado a lado com a comida enlatada e a sopa Campbell, pode explicar como este fenómeno foi possível. Neste caso, o miúdo ainda nem era verdadeiramente jogador de futebol e já faziam dele uma popstar. Chegou a jogar no Benfica uma época em 2007, após o último desses mundiais sub-20. Estava a fazer 20 anos. Por que motivo então o gênio que viu em Freddy Adu não deu certo? O valor que tinha sempre que entrava em campo era quase como se colocasse o seu talento numa cadeira elétrica. Não tinha estrutura mental de nascença e formação para aguentar o talento que também tinha. Exigiam-lhe o mundo e ele só queria era ter livros para colorir, isto é, jogadas para brincar. Estremecia com o lado banal do jogo, mas precisava claramente de crescer.
Saiu do Benfica e passou a andar por muitos clubes, países e terras. Mónaco, Turquia, Bahia no Brasil, Finlândia, vários clubes americanos, de Tampa Bay a Las Vegas. Ficou sempre preso no seu corpo de promessa americana até acabar aos 31 anos a jogar no anónimo Österlen da 3ª divisão da Suécia. Foi engordando mais do que crescendo. Se fosse vivo, Warhol não lhe teria feito um desenho, mas acredito que teria sabido quem era. Passou a treinar miúdos em academias e não sei que história de sonho americano lhes contará. Confesso que havia muitas coisas que eu gostava nele, mas nunca soube dizer verdadeiramente o quê. Durante muito tempo esperei esse momento para voltar a falar sobre Freddie Adu. A razão, talvez só porque se limitou a crescer como todos os miúdos crescem. Faltou crescer como jogador de futebol. Há muitos casos assim, mas nenhum com esta dimensão mundial de pop art. A história de Freddie Adu é a história de que, por mais talento precoce que se veja com uma bola, ninguém nasce jogador de futebol. Uma produção Brain Entertainment para a Sport TV.